Bom dia, amigos do portal JWM. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Centro Clínico JWM, onde a gente segue a série de entrevistas com os doutores, os profissionais que trabalham aqui no Centro Clínico JWM. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Erwin Janicek Wolf Dick, ou Dr. Dick, como todo mundo conhece. Dr. Dick, que é uma das figuras que há algum tempo já trabalha aqui no Centro Clínico JWM e que vem contribuindo com o crescimento desta empresa também aqui em Santo Antônio da Patrulha e futuramente em outros locais do Rio Grande do Sul. Dr. Dick, bom dia. Bom dia, uma honra estar com os amigos aí, podendo esclarecer algumas coisas, né, que são importantes para a comunidade. Dr. Dick, um dos temas mais abordados na atualidade, que muito preocupa a população, é a questão do acidente vascular cerebral, o famoso AVC. Por que tantos jovens, inclusive, têm sofrido de AVC ultimamente? Bom, na realidade, o AVC todo mundo fala. Eu tive um AVC, ou meu irmão, ou meu vizinho teve um AVC, e aqui quando eu chego eu pergunto, o que é AVC? Não sei, o doutor falou que é AVC. São 3 palavras que significam acidente vascular cerebral. Quando a gente diz acidente, eu nunca me machuquei, nunca bati, ninguém me agrediu. Então, na realidade, o acidente vascular cerebral é uma ocorrência que ela tem 2 tipos de acontecer. Um é hemorrágico e o outro seria isquêmico. Podemos falar das 2. Sim. Explica para nós, então, a diferença entre uma e outra. O acidente vascular isquêmico é uma obstrução de alguma artéria dentro da cabeça. Então, é como se a gente pegasse um galho de árvore e quebrasse e deixasse o galho pendurado. Alguns dias a gente veria o quê? As folhas secando. Sim. Então, tu obstruir uma artéria, aquela artéria tem função de irrigação daquela parte cerebral, tá? Seja um lobo temporal, frontal ou uma área mais restrita. Então, quando deixa de chegar um aporte sanguíneo, que leva oxigênio e outros nutrientes, que são importantes, glicose também, o cérebro, aquela área atrofia. Certo. Então, se aquela área correspondia à área motora da fala, o paciente perde a fala. Ou se era motor ou sensível, vai ter correspondência no local de comprometimento do acidente. Sim. E muito preocupa a população, né, porque a gente tem visto na academia, por exemplo, alguns jovens que passaram por isso e estão em fase de recuperação. Antigamente a gente tinha a ideia, pelo menos, que os idosos sofriam muito mais com isso. Passa por alimentação também, doutor? Passa pelos costumes do dia a dia? O estresse também intervém nisso? Na realidade, os fatores desencadeantes são múltiplos. Só complementando assim, o acidente vascular cerebral isquêmico, ele ocorre numa faixa etária um pouco mais avançada. Certo. Os acidentes vasculares cerebrais, que é o outro tipo, ele existe por um sangramento dentro do cérebro. Né? Uma hemorragia. Uma hemorragia ou por ruptura de uma malformação, um angioma, de um aneurisma, né? Ou através do aumento da pressão. Pacientes hipertensos geralmente fazem hemorragia cerebral. Então, por que acontece mais às pessoas jovens? O AVC hemorrágico, como eu falei, o aneurisma ou o angioma, eles podem ter causa congênita. E os angiomas são muito mais frequentes em pessoas jovens, inclusive crianças, que nascem com isso. É mesmo? E de alguma forma, há um certo momento que se rompe e ocasiona assim, um estrago bem maior. E tem tendência cirúrgica ao contrário dos AVCs isquêmicos. Sim. Então, em relação à prevalência de cada vez pessoas mais jovens sendo acometidas por acidente vascular cerebral e geralmente são hemorrágicos, isso vai se dar por nascermos com alguma malformação arteriovenosa ou simplesmente só arterial, no aneurisma, ou pela hipertensão. Essa hipertensão arterial ela pode ser desencadeada também de forma congênita, mas pode ser adquirida, né? Por maus hábitos alimentares, por uso de drogas, por uso do cigarro. Nós temos esses fatores desencadeantes. Estresse também. Sim, perfeito. Uma atividade física
pouco mais exagerada, sem o controle, sem a orientação de especialista, do fisioterapeuta, né? Isso aí pode desencadear hipertensão arterial. De repente a pessoa, o menino, o rapaz, entra em coma, né? E subitamente vai se fazer uma tomografia, sem sangramento, né? Hemorragia. E na realidade o problema é que o tratamento neurológico, para não ser uma hemorragia, que a gente tem que atuar, né? Para retirar o perigo iminente de morte, né? O tratamento melhor que tem para o acidente vascular cerebral é o tratamento preventivo. Pois eu ia lhe perguntar justamente isso, doutor. Depois que aconteceu a obstrução, depois que aconteceu a hemorragia, já está feito estrago. Tem que fazer. O neurologista vai fazer uma prevenção para que não ocorram novos AVCs, e fisioterapia e medicação. Isso aí é o que a gente pode atuar. Então, a prevenção é o melhor tratamento para que as coisas não se desencadeiem assim, de uma forma quase definitiva, né, de sequelas. Como se diagnosticar antes do acidente ter acontecido, a probabilidade dele acontecer, doutor? Na realidade, assim, nós temos um histórico familiar, né, que já pode, vamos dizer assim, orientar. Nós temos um aspecto de hipertensão arterial, de hipercolesterolemia, né, aumento do colesterol, dos triglicerídeos, diabetes. Então, todos esses pacientes eles já têm um componente clínico, né, de estrutura física que vai comprometer a circulação, os vasos arteriais venosos, principalmente os arteriais. Sim. Então, obstruindo parcialmente na carótida, né, no próprio coração. Então, isso aí é que nos orienta assim, a investigar a arritmia cardíaca, investigar a hipertensão arterial, investigar a diabetes, hipercolesterolemia. Esses aí são os fatores mais importantes para a prevenção. Acaba sendo um trabalho uma prevenção para qualquer coisa, não só na parte neurológica. Se tem uma boa atividade física, te alimenta de forma adequada, não te estressa, não produz ansiedade que comprometa a tua atividade metabólica, física, orgânica. Tu controla a tua pressão, controla o teu diabetes, não deixa o colesterol subir em parâmetros que são às vezes inaceitáveis. Então, tu não vai ter AVC a não ser que nasça com algum problema. Certo. Esse é o melhor tratamento. Claro. Nós temos visto também, doutor, nos centros clínicos, nos hospitais, aqueles cartazes, né, ensinando a população em geral a fazer o diagnóstico de quando o paciente está tendo ou recém teve um AVC. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito destas mudanças que a pessoa tem na sua face, na sua movimentação, e qual a importância disso ser feito da maneira mais rápida possível. Eu já tenho um período de anos na especialidade, então a gente nota essa mudança mesmo, porque eles, às vezes, assim, só uma isquemia cerebral transitória, que é uma ameaça de convulsão, de isquemia, de derrame, ficou com uma boca sendo torta, né? Sim. Vai direto no neurologista, isso é derrame. Às vezes não é, às vezes é só uma paralisia facial periférica. Não é? Então, é normal, mas às vezes não se convence. Não, isso aí não é ser, vamos no outro neurologista, porque não pode. Ele tem uma patologia viral que acomete um nervo facial, daí paralisa a face, a hemiface, e paralisa a pálpebra também. Então, quando o paciente chega aqui falando assim, com a pálpebra não mexendo e aqui na narina está puxando o pessoal, não, mas é o único lado que está funcionando, né? Certo. Então, quando é no olho e na rima bucal, que não mexe, aí não é central. É só uma paralisia facial periférica. Agora, só a rima bucal, né, é diferente, daí sim, aí pode suspeitar. Assusta muitas vezes também a questão da dor de cabeça. E aí a gente já pode entrar num outro assunto, mas fazendo um paralelo com o AVC. Muitas vezes o cidadão pensa, está com uma dor de cabeça há muito tempo, é AVC. Isso aí já diagnostica, assim, previamente os AVCs isquêmicos e os AVCs hemorrágicos. O AVC isquêmico não dá dor de cabeça, simplesmente ficou paralítico com um lado e ficou com atividade articular, quando é do lado direito, e quando pega o lado esquerdo, então fica sem força no lado oposto, e sem fala, né? Então a gente já tem um parâmetro de localização. Mas o AVC hemorrágico dá muita dor de cabeça.
cabeça. Porque o sangue fora das artérias das veias funciona como pimenta na língua, dá uma reação inflamatória intensa e o pessoal urra. Em relação às cefaleias, a gente só tem mais ou menos 300 causas de dor de cabeça. Graças a Deus que dessas 300, só 90% estão fora do crânio. Tá? Então 10% de todas as cefaleias, a causa está dentro da cabeça. Sim. Só que são as mais graves. Né? Então não é pela porcentagem, mas é pela intensidade da gravidade que a gente tem que primeiro procurar um neurologista. Sim. Dói o dente, vão aonde? Dentista, né? A cabeça, não vamos no neurologista, vamos no otorrino, no oftalmo, pois é. Então tem que começar uma parte mais perigosa, que é, e realmente assim, a prevalência é, se eu tiver 100 pacientes no consultório com queixa de dor de cabeça, de cefaleia, em um mês, eu vou encontrar alguma alteração dentro da cabeça em 10 só, essa é a prevalência. Sim. E na questão da dor de cabeça ainda, talvez seja o tipo de dor, ou o tipo de sintoma que mais se use remédio sem recomendação médica, né, doutor? Porque nós temos tantas causas, né? Só perto da cabeça, distúrbio visual, rinite, sinusite, problema da articulação temporomandibular, tireoide, coluna, infecção orofaríngea, é só ir pertinho que tem uma luz. Sim. Então, isso aí deve ser problema visual, vai no oculista, isso aí é uma enxaqueca, toma esse remédio. E é sinusite, então todo mundo faz o seu diagnóstico. Então é importante que uma cefaleia frontal ou occipital, essa é assim, a mais perigosa, e a cefaleia súbita, nunca teve dor de cabeça e agora de uma hora para outra apareceu uma dor intensa. Então as cefaleias crônicas, as dores de cabeça crônicas, enxaqueca há muito tempo, essas não são tão perigosas, mas tem que ser investigado. Sim. Vamos descartar o problema maior, para depois a gente ter tempo de investigar outras coisas, anemia da dor de cabeça, infecção urinária da dor de cabeça, pressão baixa, pressão alta, chocolate, cigarro, bebida, queijos velhos, então tem uma infinidade de causas. Então só na consulta, de 5 a 10 causas eu acho sempre essa pergunta. Interessante. Aqui no Centro Clínico JWM, quais os equipamentos que o senhor utiliza? Exames de imagem, enfim? Depende da suspeita, né? E da gravidade da situação. Eu apenas posso fazer o exame neurológico e sendo normal, eu não peço muito exame. Eu não sei porque assim, quando eu baixo a cabeça dói, eu não consigo respirar de noite, talvez faça um raio-x da face. Mas normalmente é isso. Uma radiografia, se eletroencefalo, você tem uma suspeita, né, de epilepsia ou de dislipidemia. Em casos mais graves, não tem dúvida, é a tomografia. É o exame mais rápido e que nos indica uma patologia de risco da cabeça. Doutor, para a gente encerrar então, o mal de Alzheimer, né, é uma doença que tanto a gente tem visto e ouvido falar, né, e que desespera as famílias porque torna um dos seus entes mais queridos praticamente uma pessoa refém daquela doença. Ela volta praticamente a ser criança, volta a precisar de auxílio para todas as suas necessidades. Né? Na realidade, assim, é um aspecto interessante a gente conversar, porque hoje todo mundo tem esquecimento, tem distúrbio de memória. Alzheimer. Sim. Alzheimer é um diagnóstico de exposição. É a última coisa que a gente tem que pensar quando um paciente tem problema de memória. Por quê? Porque doença de Parkinson dá distúrbio de memória, né? Arteriosclerose dá distúrbio de memória. Tem uma infinidade de patologias que dão distúrbio de memória até a serenidade. Quanto mais tempo eu viver, mais problema eu vou ter na minha memória, isso é óbvio. Claro. Não tem jeito. Vai envelhecendo, né? Exatamente. Então, na realidade, a demência senil, né? Então, não é Alzheimer. Não é Alzheimer. Alzheimer é o último diagnóstico. Os colegas dizem, isso aí é Alzheimer, pode ir no neurologista. Então, Alzheimer é o último diagnóstico que se faz em quadro suspeito de demência, de esquecimento, de distúrbio de memória. E qualquer alteração, sequela de AVC, sequela de trauma, idade, a gente não pode afirmar a primeira consulta que é Alzheimer. Mas Alzheimer é óbvio, eu falo contigo aqui, eu digo, repete comigo, daqui a pouco é casa, bola e avião. Daqui a 2 minutos eu vou te perguntar. Aí distrai o paciente e eu, casa, bola e avião, eu pergunto, qual é as 3? Grande chance de ser Alzheimer. Agora vamos fazer uma tomografia de ressonância. Se tiver lesões isquêmicas, você não pode chamar de Alzheimer. Então, Alzheimer, tomografia, geralmente
branco, ou seja, é normal. Uhum. O paciente tem 50, 60 anos, está totalmente fora da casinha, não se lembra de nada. Tu repete uma coisa, ele muda o assunto, né? Porque ele não consegue, ele ainda tem uma consciência, mas ele foge do assunto. Então, isso aí sim é um CV Alzheimer. Vamos fazer uma tomografia específica para encontrar alguns sinais do Alzheimer. O Alzheimer em si não tem cura, né, doutor? A medicina, para mim, eu sempre me levo em consideração o seguinte: o paciente pergunta até quando vai tomar. E sempre vai ser assim, nunca e sempre, eu aprendi, na medicina não se deve fazer. Tá? Porque eu digo, olha, vai ter o resto da vida. Daqui a pouco, daqui a 10, 15, 5 anos, inventa um remédio ou descobre uma medicação que vai curar. Não, o seu disse que tinha coisa, vai morder a língua. Tá? Então, tem um estado de amérito. Então, a medicina é como amor, nem nunca, nem sempre. Tá? Então, o amor na medicina, a gente não pode usar essas palavras, mas a gente se ferra. Certo, interessante. Bom, doutor Dirk, nós teríamos uma série de outros temas ainda a abordar e certamente faremos outras entrevistas com o senhor. Falarmos, por exemplo, sobre a ELA, uma doença que também tem sido muito veiculada na imprensa nacional e internacional, para falarmos sobre o mal de Parkinson, outras tantas doenças que estão aí e que o neurologista tem a capacidade e tem a competência de fazer o tratamento, o diagnóstico também. Muito obrigado pela entrevista, doutor. À disposição da comunidade também, o que precisar, a gente está lá. Bem? A gente agradece a todos os espectadores também do portal JWM. Hoje a gente conversou com o Dr. Dick, mais um profissional aqui do Centro Clínico JWM.